João capítulo 6, eu quero ler com vocês John 6, we're going to read 9 versículos. 9 verses. Versículos 60 até 69. We're going to read verses 60 through 69. Nem sabia, pastor, que João tinha tanto versículo assim no Didn't even know capítulo that 6. John Né? had so many verses. Diz assim a palavra do Senhor. Quantos encontraram? Podem How many dizer found amém? it? Say amen. Diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se vides o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Thank you, Lord, for this word. Ajuda-nos, Senhor, a viver esta palavra. Help us to live this word. Ajuda-nos, Senhor, a colocá-la de maneira tão prática que possamos sair daqui transformados. Help us to put it into practice and Que as leave here nossas mentes estejam transformed. atentas. May our minds be Que o nosso attentive. coração seja como um solo fértil. May our hearts be a fertile Em soil. nome de Jesus nós oramos. In the name of Jesus. Amém. Tome seu Amen. assento, querido. Obrigado. You may be seated. Thank you. Nós vamos compactar aqui esta mensagem. We're going to make this message compact. Para aqueles que entendem essa linguagem, eu vou te dar aqui um zip file. For those that understand, I'm going to give you a zip file. Sabe o que é um zip file, né? Você You know what a recebe um zip file arquivo is? grande, compactado. You have a big thing and you make it small. E aí quando chega em casa, você vai unpack. And then you unpack it when Você you get home. vai descompactar esse arquivo e vai perceber que ele é muito maior do que o tempo que você o recebeu. You're going to open up this thing and you're going to realize it's so much bigger than Nós what temos you falado received. sobre discipulado. We've been talking about Esse é o discipleship. tema que o Senhor nos deu para o ano de 2025. It's a theme that God gave us for 2025. O ano do discipulado. The year of discipleship. Nós acreditamos naquilo que o Senhor tem nos instruído nesta casa. We believe in what the Lord has instructed us in this E home. estamos empolgados em Deus We're excited in God para viver tudo quanto está no coração dele para esta igreja. to live everything that's in His heart for Você this que é church. membro desta igreja, If you're a member of this eu church, quero dizer para você que nunca houve um tempo tão precioso para ser membro desta igreja como agora. I want to tell you, there's never been a better time to be a member Pastor, of mas this o senhor church than sempre now. fala isso. Pastor, you always É say porque a that. vereda do justo ela é como a luz da aurora, não é Well, it's verdade? 'cause the Ela life vai of the righteous raiando, one raiando, raiando, better até and que no better. arrebatamento vai se tornar um dia perfeito. until rapture is the perfect Então day. nós continuamos vivendo assim, de glória em glória. Live from glory to Estamos glory. continuando na presença do Senhor e desfrutando das suas We'll promessas. remain in the presence of God, enjoying His Quando promises. nós falamos sobre discipulado, existe algo que eu quero pontuar aqui com vocês nesta manhã, And in discipleship, I want to say something to you here que this é morning. por quem nós estamos sendo discipulados. That's who is discipling us. Nós entendemos que discipulado não é apenas você estudar algumas lições. You understand that discipleship is not just studying Uma some das lessons. grandes e talvez principais marcas do discipulado é o tempo em que nós convivemos com quem está nos discipulando. But the main marks of discipleship is the time we spend with whoever Hoje em is dia é discipling muito us. difícil você saber quem está te discipulando, Nowadays it's difficult to know who's porque nós discipling somos you. ministrados por vários canais, Because we're ministered by so many channels. tanto de maneira pessoal, In a personal física, way, physical, como também de formas virtuais. and in virtual ways. E a grande dificuldade
And the great é hardship conhecermos a vida daqueles que falam as nossas vidas. is knowing those that speak in our lives. Nós conhecemos o conhecimento dessas pessoas. We know their knowledge. Nós talvez conhecemos a influência dessas We pessoas. maybe know their O influence. difícil é conhecermos a vida dessas But the hard pessoas. part is knowing their Quando a lives. câmera é desligada depois da live, When the camera shuts off after the como live que essas stream, pessoas tratam seus how do familiares? these people treat their Como que families? esses pais tratam seus filhos? These parents treat their Como que eles children? conduzem suas decisões? How do they go upon their decisions? Depois que o vídeo é desligado, After the video turns depois off, que o corte é feito na after filmagem, the cut of the filming o is que made, sobra na vida dessas pessoas? what's left? Nós precisamos entender We need to que understand quando falamos de discipulado, when we talk about talvez a discipleship, maior definição que poderíamos dar a discipulado maybe the greatest definition we can é give você fazer pessoas como você. is you making people look Os like you. discípulos foram chamados de The cristãos disciples were called porque Christians eles se pareciam com Cristo. because they looked like Christ. Quando Paulo estava discipulando as pessoas, When Paul was discipling os people, escritos sagrados ainda não tinham sido the feitos. scripture wasn't made yet. Os evangelhos não haviam sido escritos ainda. The gospel had been written Essa yet. compilação do cânon sagrado que nós chamamos de Bíblia ainda não existia. This compilation of the sacred Bible didn't exist Ainda não yet. estava à disposição das pessoas. It wasn't available yet Então to eles people. precisavam de uma referência. So they needed a reference. A palavra de Deus hoje é a nossa referência. The word of God today is Mas our eles reference. naquele tempo precisavam de uma referência. But in that time they needed a reference. Então Paulo, quando ele os ensinava, So Paul, when he ele taught se them, colocava nesse lugar de he referência would put himself in this place of e ele reference. dizia: vocês podem me imitar, He said, you can imitate porque eu me imito a Jesus. because I imitate Jesus. Sejais meus imitadores, Be my porque imitators eu sou imitador de because Cristo. I'm imitating Jesus. Hoje, o nosso grande desafio Today our great é challenge saber por quem nós estamos sendo discipulados. is to know who we're being Por discipled que é by. tão importante? Why is it so Porque important? quando você está sendo ministrado por alguém, When you're being ministered by você não someone, apenas está recebendo conhecimento dessa you're pessoa. not just receiving knowledge Você from sabe them. que a nossa boca, as nossas palavras, elas têm poder para dar vida, You know, our words have power of elas life. têm poder para curar, They have power to elas heal. têm poder para ferir. Have power to hurt. As nossas palavras, Our words, elas possuem poder. they have power. Elas possuem poder porque elas são espírito e vida. They have power because they're spirit and As life. nossas palavras, Our words elas têm o poder have the power de dar forma às pessoas em que nós estamos falando com elas. to give form to the people that we're speaking De to. maneira que quando você ouve e é ministrado por uma pessoa que tem um espírito de rejeição, In a way that when you're ministered by someone that has a spirit of espírito rejection, de orfandade, the spirit of isso não orphanhood, significa que nós não tenhamos que resolver áreas da nossa vida, doesn't mean we don't have to resolve areas of mas our life. significa que as nossas palavras elas partem de motivações específicas. But it means that our words come from specific E às vezes motivations. você está sendo ministrado por alguém Sometimes you're being ministered que by você não someone. conhece a vida dessa pessoa You don't know their e life. sem saber And without knowing, você está tomando forma do espírito que está governando a vida dessa pessoa. you're taking the form of the spirit that's governing over Sem their você lives. perceber, Without you seu noticing, comportamento começa a ser impactado. your behavior starts to Você change. começa a mudar You start to e as change. suas mudanças, And your changes, através do seu entendimento, through your understanding, começam a expressar o espírito das pessoas que estão discipulando a sua vida. start to express the spirit of the people that are discipling Veja bem que you. no capítulo 6 de João, See that in John chapter Jesus 6, está tratando de forma veemente as motivações daquele povo. Jesus is dealing with the motivation of those Por people. que isso, pastor? Why, Pastor? Porque você vai perceber que no início do capítulo 6, You realize that in the beginning of chapter a Bíblia 6, diz que as multidões the Bible says that the multitudes, seguiam a they Jesus followed por Jesus causa dos milagres que ele realizava. because of the miracles that he worked. É muito fácil sermos discipulados por pessoas It's easy to be discipled by em people que tem muita coisa para nos oferecer. that have a lot to offer. Pessoas que estão no spotlight. People that are in the A spotlight. fama de Jesus estava
tão grande naquele momento, Jesus was so famous in that que a Bíblia moment. diz que eles estavam planejando The Bible says that they were em planning raptar Jesus in capturing e Jesus levá-lo diante do povo para aclamá-lo rei. and taking him before the people and turning him king. Quem de nós correríamos desse lugar? Which one of us would run from this Quem place? de nós iríamos rejeitar essa posição? Which one of us would reject this position? Como? What? Tem gente querendo me pegar aqui People want to grab e me me here colocar numa posição de rei sobre esse and put povo? me as a king over these people? Eis-me aqui. I'm here. É tudo isso que eu quero. That's all that I Eu estou want. buscando sucesso. I'm seeking Eu quero success. crescer na vida. I want to grow. Eu quero alcançar novos níveis. I want to reach new levels. Não é esse mais ou menos o soar das propostas que recebemos? That's what the proposals that Eles we queriam received sound pegar like. Jesus They wanted to grab e Jesus aclamá-lo rei. and make him E king. sabe o que Jesus faz? You know what Jesus does? Jesus saiu pela tangente. Jesus come off the Não é da sua tangent. época, mas na minha época, quando eu era bem pequeno, tinha um desenho chamado Leão da Montanha. When I Lembra? was little, there was a cartoon called The Lion of the Mountain. Lembra? Saída pela direita. Jesus saiu de cena, Jesus got off scene. porque não era aquilo que ele estava buscando. That was not what he Mas was as seeking. pessoas que estavam o seguindo, But the people were eles following him. queriam o benefício. They wanted the benefits. Eles queriam os They milagres. wanted the miracles. Eles queriam as They maravilhas. wanted the wonders. Mesmo assim, Jesus opera suas And maravilhas. Jesus still does Mesmo wonders. assim, Jesus multiplica os pães. Jesus still multiplies E the bread. dentro da multiplicação dos pães, And within the multiplication of Jesus bread, começa a discursar com eles Jesus starts to teach que aqueles pães que eles estavam comendo, them that the bread that they were aqueles eating, pães que estavam matando a fome the deles, bread that was quenching their era hunger, apenas algo passageiro, it was just something era apenas passing. algo temporário, It was something porque o temporary. verdadeiro pão que desceu do céu foi o próprio Senhor. The true bread that came from heaven was the E Lord veja bem, himself. Jesus não mudou o seu discurso. Jesus didn't change his speech. Embora, Even though quando esse discurso já estava um pouco adiantado, when this teaching was farther não along, estava nem terminando a introdução, he wasn't even finishing the introduction. alguns dos discípulos, Some of the disciples. você imagina? Imagine Os discípulos, the disciples. aqueles que conheciam Jesus com um pouco mais de intimidade. Those that knew Jesus with some Alguns dos intimacy. discípulos começaram a dizer: Some of the disciples started to say, que palavra dura, what a harsh teaching. que discurso duro. What a harsh lecture. Quem é que vai conseguir ouvir isso? Who's going to want to listen to this? Quem é que vai querer ser parte dessa igreja? Who's going to want to be a part of this church? Todo dia que você chega lá, você toma uma pancada. Every day you get there, you're confronted. Todo dia que você chega, você é confrontado. Every day you get there, you're smacked. Quem é que vai querer ser parte dessa Who's igreja? going to want to be a part of Eu this acho que é church? melhor buscar uma outra I think it's igreja, better to find a different onde eu church saio de lá com a minha alma where inchada, I leave with my dando asas ego para voar, inflated, giving me onde eu wings recebo to um Red fly. Bull na entrada, né? Aquele comercial do Red Bull, The Red Bull advertisement. Yeah. Give Red you Bull wings. gives you wings. Não, o discurso de Jesus era duro. No, Jesus' teaching was harsh. Jesus não estava apenas olhando o fruto, He wasn't just looking at the Jesus fruit, estava batendo na raiz but da he was árvore. touching the root of the Jesus tree. não estava endereçando apenas o desejo de segui-lo pelos He wasn't milagres. just addressing the desire of following him by miracles. Jesus estava endereçando a motivação. He was addressing the motivation. Vocês estão me seguindo You're following me por causa dos milagres. because of the E miracles. não é que Jesus não gosta de operar It's not milagres, that he doesn't like mas working Jesus está miracles, preparando eles but he's preparing para o them dia que não tiver os milagres, for the day that when the miracles eles don't não come, abandoná-lo. they don't let him go. Para o dia que a porta não The abrir, day that the door doesn't open, eu não desisti. I don't give up. Para o dia que as coisas não acontecerem, The day that things don't eu happen, não parar no meio do I caminho. don't stop in the middle of the way. Então Jesus começa a atacar a motivação deles, So Jesus attacks their para que eles motivation pudessem realmente estar bem ajustados, so they could be well adjusted, porque eles haveriam de discipular uma multidão. because they were going to disciple a E multitude. Jesus não queria And Jesus didn't que o want discipulado da multidão que partiria dos seus discípulos that the discipleship of the multitude that would come from the fosse disciples pautado no oba-oba, was based on excitement, fosse pautado no entusiasmo por aquilo que o reino de Deus nos apresenta. was based on the enthusiasm of what the kingdom can Jesus offer. estava oferecendo um evangelho
Jesus was offering a Um gospel. evangelho que tem A cruz. gospel that has a cross. Um evangelho que tem renúncia. A gospel that needs Eu me lembro letting que uma go. vez já contei esse testemunho, mas cabe eu contá-lo novamente. I remember I have this testimony, I've told Eu it before. aprendi de uma forma assim, bem constrangedora. I learned in kind of an embarrassing E isso way. se aplica talvez um pouco dentro do que eu vou dizer agora. This will apply to what I'm going to say. Porque todas as vezes Every time que nós buscamos facilidades, that we seek the ease, quando se fala de comprar alguma coisa, and you're talking about buying passou something. agora o Black Friday Black Friday just passed. e muitas promoções. So many sales. Então, às vezes, você vai esperar o Black Friday Sometimes you wait till Black para você Friday comprar alguma coisa, to then buy para você something salvar um dinheiro. to save some money. Não olha para mim como se eu fosse o único pecador. Don't aqui look nessa- at me like I'm the only sinner. E eu me lembro que uma vez eu fui comprar um presente para a pastora Isabelle. Remember one time I went to buy a gift for Pastor Isabel. Ela tinha ganhado uma bolsa She had gotten a purse. e eu falei assim, olha, vamos pegar essa bolsa And I said, let's get this purse. e vamos pegar o crédito dessa loja Let's get the credit of this store. e vamos comprar uma outra bolsa. And let's buy another purse. Pastor, por que você queria comprar outra bolsa? Pastor, why do you want to buy another purse? Porque na época tava uma moda de usar bolsa de marca como Back in the réplica. day, you really needed A pessoa não falava que era falsa, falava que era réplica. The replica of E ainda expensive justificava, purses. não é a mesma fábrica. No, it's the same factory that Eu makes dizia it. para ela, falei assim, você não vai usar uma bolsa que seja réplica. And I would say, you're not Isso going não to é use a orgulho. Você não replica. posso comprar uma verdadeira, você não vai usar uma If falsa. I can't buy a real one, you're not E a going to bolsa use a que ela fake tinha one. ganhado era igualzinha às bolsas falsas. And the bag that she had Eu gotten falei, was meu just Deus, você like não the vai fake fazer one. isso. Aí fui na loja. So I went to the store. Na sua cabeça já está mais ou menos imaginando qual que é a grife da bolsa. Your head is already imagining what kind Aí eu of purse cheguei it na is, loja right? I got to the store. e aí eu fui e nessa loja não tem preço. Sabe In quando the você store- chega lá para você comprar alguma coisa? There's no price on things. Alguém já chegou assim, pegou o tag da... Assim, não, Has isso aqui anyone gotten é and got caro the tag demais. and was Deixa eu like, olhar. no, Não, too isso aqui é caro expensive? demais. Não tinha preço. O There was preço no ficava tags. dentro da bolsa, dentro de um pocket, dentro da bolsa. The tag was inside the bag, inside Então, a para pocket. você checar o preço da So for you bolsa, to check the você price, tinha que literalmente pedir o atendente para trazer a bolsa, abrir ela e checar o preço. you had to ask for the salesperson to bring Aí the eu vi purse and umas check 3 it. lá que eu tinha gostado. And I looked at 3 of them that I had Aí eu liked. pedi para que me falasse o preço. And I told them to tell me the price. E aí quando eu abri o preço, And when the price eu opened, falei, realmente eu não tenho condição I de said, nenhuma yeah, dessas, né? I really can't buy any of these. E aí vem aquela pergunta clássica. And that classic question comes. Como a pastora Isabelle faz aniversário nessa época, né? Like Pastor Isabel, Daqui 2 semanas já começam as festas de Natal. her birthday's now, in 2 weeks already Aí eu cheguei para Christmas. atendente e falei assim, I got to the salesperson, I said, por acaso tem alguma promoção agora pro Natal? is there any sales for Christmas? Aí a atendente virou para mim, She looked at me. nós não temos promoções. We don't have sales. Aí eu, tá And I bom, said, oh, okay. muito obrigado. Thank you so much. Eu vou ver qual bolsa que ela gosta. I'm gonna see which one she likes. E aí, dependendo eu volto para And comprar. I'll come back to get it. Saí dali, I left. poxa vida, né? My A gente goodness. sempre buscando uma promoção. We're always seeking a sale. Mas aquilo que realmente é caro, But what truly is não tem expensive promoção. doesn't have a sale. Sabe, Jesus estava You know, dando a eles um evangelho que não tem promoção. Jesus was giving them a gospel without a sale. Vem que todos os seus problemas serão Come resolvidos. and all your problems will be resolved. Vem porque você não vai ter mais sofrimento. Come and you won't suffer anymore. Vem porque você vai ficar rico. Come and you'll be rich. Vem porque quando você vier, Come, because when you você come, vai sair daqui. you'll leave. O céu é o seu limite. The sky is your limit. Sabe aqueles evangelhos que entram em promoção? You know the gospel that goes Aí into de tempo em sale. tempo faz uma promoção From do time to evangelho. time, there's a sale of the gospel. Porque tudo aquilo que está em promoção Because everything that's on sale é porque realmente não tem tanto valor assim. doesn't have O that much discurso de value. Jesus foi tão duro Jesus' speech was so que alguns hard dos seus discípulos começaram a ir embora. that some of his disciples started to leave. Eu? Me? Fazer parte dessa Be igreja? a part of that church? Eu não. No, thank you. Eu vou para outra igreja. Going somewhere else. Eu quero fazer uma campanha de 7 semanas I e want to casar. have a 7-week campaign to get married. Pastor, o senhor é contra a campanha de 7 semanas? Are you against Pastor Não, 7-week eu não sou campaigns? contra a campanha de 7. Já fiz No, várias, I'm vamos not. fazer outras. I've done many. O meu problema é você colocar confiança nas 7 My semanas. problem is you putting your trust in E aí, those se o 7 milagre weeks. não vem nas 7 semanas, And then if the miracle doesn't come in 7 pastor não weeks, orou,
Pastor didn't pray. Jesus está de mal comigo. Jesus is mad at me. Nessa igreja não acontece This church, milagres. miracles don't Então happen. deixa eu arrumar um outro lugar para mim. Let me go somewhere else. Jesus está preocupado Jesus is worried. não apenas com o desejo de receber os Not just milagres, with the mas desire com of a receiving motivação. miracles. Por que vocês me seguem? But the motivation, why do you Vocês me follow seguem me? por aquilo que eu faço? Do you follow me for what I Ou do? vocês me seguem por quem eu sou? Or do you follow me for who I Vocês me am? seguem pelo pão que se Do you multiplica? follow me for the bread that's Ou vocês me multiplied? seguem porque vocês entendem que eu sou o pão Or vivo? do you follow me because que you desceu dos understand céus? that I'm the living bread? Aí chega uma hora Then a time comes que só os 12 ficaram. that the 12 were the only ones that Você stayed. já pensou? Have you thought about it? Chegar no culto domingo que vem, Coming to service next tiver Sunday, só 12 irmãos aqui. only 12 people here. E o que a gente vai pensar? What are we going to think? Pastor caiu em pecado. Pastor fell into sin. Aconteceu alguma coisa. Something happened. Tinha bastante gente na igreja domingo A passado. lot of people last Sunday E were agora só here, tem uma meia dúzia de and gente. now there's only Na 12 verdade, people. 12 não, 6, né? Meia dúzia, literalmente. 6 no primeiro culto, 6 no segundo, 6 in né? the first service, 6 in the Meia second dúzia service. só. Half a dozen. Aconteceu um problema. Something Ixi, tem happened. alguma bomba que explodiu que eu não tô sabendo. Something happened and I don't know what it. Os 12 ficaram. The 12 stayed. Você acha que Jesus falou assim, não, com 12 a gente reconstrói tudo? Do you think Jesus said, oh, with the 12 we'll rebuild it all? Jesus não vai ajustar o seu discurso Jesus won't adjust his teaching ao capricho das pessoas. to people's. Jesus não vai mudar a sua palavra He's not going to change his para word satisfazer os meus to anseios. satisfy my desires. Jesus não vai contribuir com a minha imagem He's not going to contribute to my para que eu possa image fazer um corte, so I can make a cut impulsionar and make e atrair impulse and seguidores. attract followers. Jesus diz para os discípulos assim, Jesus tells the disciples, e aí, so, não quer ir embora também não? don't you want to leave too? E vocês também não querem ir? What about you? Don't you want to go? Dá uma olhada pro lado, Look around seu you. amigo já foi. Your friend left. Se eu fosse você, eu ia também. If I were you, I would go too. Se a gente estivesse vivendo alguma crise de pessoas saindo da igreja, seria meio assim, complicado eu pregar uma mensagem If we dessa, were não é living of a verdade? crisis of people leaving the church, it would be Alguém ia achar que eu complicated, estaria this mandando message. recado para alguém. Someone thought that I was sending a Mas message to someone. se tiver acontecendo alguma coisa nesse sentido, eu juro por Deus que eu não sei de But if nada. something's happening, I don't know Eu estou about it. livre para ministrar a palavra aqui I'm nesta free to manhã. give the word here this morning. Olha, seu primo foi. Look, your cousin Tem uma left. posição, inclusive, para você lá te There's esperando. a position for you Que eu não waiting. acredito você cantando tão bem assim, eles não te dão You oportunidade. sing so well, they don't give you an opportunity. O que é? É o milagre? What is a miracle? É a oportunidade? Is it the opportunity? É a oportunidade de colocar o talento em Is prática? it the opportunity of showing your talent? Não, pastor, mas eu tenho que fazer algo para No, Deus. Pastor, I need to do something for God. Querido, muito mais importante do que fazermos algo para So much Jesus more important than doing something é for Jesus estarmos no lugar que Ele nos mandou. is being in the place that He E told us to ouça be. isso, encontrarmos prazer na Is obediência. to find pleasure in obedience. Olha, esse negócio de que você vai fazer somente aquilo que você gosta, This thing of you doing only what you like to que do, o seu chamado that your calling está conectado a fazer o que você ama, is connected to doing what you love. nem sempre isso é verdade. That's not always true. Porque a missão de Jesus era morrer pelos nossos The pecados. mission of Jesus was to die E for no our Getsemane sins. ele ora pedindo ao Pai, se possível, passa de mim esse And in cálice. Gethsemane, He prays to Pastor, possibly então take it por que away eu from Him. consigo amar fazer aquilo que Deus me chamou? Pastor, why can't I love doing what God told me to Porque do? você entendeu Because you understood e você conseguiu and you could amadurecer ao ponto be mature to the de point encontrar prazer na of obediência. finding pleasure in O obedience. prazer está na obediência. Pleasure is within O prazer não obedience. está em cuidar de pessoas. Pleasure is not in taking care of Cuidar de people. pessoas dá trabalho. Taking care of people is O hard. prazer está na But the obediência. pleasure is within Porque obedience. quem nos mandou cuidar de pessoas foi o Senhor. Because who told us to take care of people Então was nós the Lord. encontramos prazer So we find pleasure não em fazer o que a gente faz. not in doing what we Nós do. encontramos prazer We find pleasure em obedecer o que Deus in manda. obeying what God told us to do. Jesus não muda o discurso, Jesus doesn't change his speech porque Jesus está trabalhando na motivação deles. because he's working with their É motivation. sobre coisas It's about things, ou é sobre mim? or is it about me? É sobre coisas Is it about things, ou é sobre mim?
or is it about me? Sabe o que eu glorifico a Deus? You know what I glorify the Lord É for? que os discípulos, os 12, entenderam The 12 disciples que não era understood. sobre os It milagres, wasn't about the mas miracles, era sobre Ele. but it was about Sabe qual que é a Jesus. prova que eles entenderam? You know what's the proof? Porque quando Pedro partiu à frente dos discípulos para falar em nome deles, When Peter took the front of the disciples to speak in olha o their que name. Pedro falou: Look at what Peter said. Senhor, He said, Lord, para onde iremos? to whom shall we go? Não, Pedro não disse para onde iremos. He didn't say where Pedro we disse go. para quem iremos. But he said to who we should go. Parece um detalhe ortográfico, não é verdade? Seems like a simple detail, Faz toda a but it diferença. makes all the difference. Para onde iremos? Where will we É go? lugar, It's a place. é geografia, It's a geography. é ambiente, It's a place. é um lugar que eu me sinto bem. It's a place that I feel good. Mas ele não diz para onde But he iremos. doesn't say Ele where diz will para we go. quem iremos. He says to who we will Pessoa. go. Ele está falando do Person. Senhor He's Jesus. talking about Ele diz Jesus. para quem nós He iremos. says to whom Se shall we só go? tu tem palavras de vida eterna. If only you have the words of eternal life. Para quem nós iremos? To who? Ele entendeu He understood. que não era sobre os lugares It agradáveis. wasn't about pleasing Era places, sobre but eternidade. it's about Querido, deixa eu eternity. dizer para você uma coisa. Let me tell you Se this. estar em um lugar onde eu sou confrontado, If being in a place where I'm confronted, mas a minha eternidade está guardada no Senhor, but my eternity is kept in the então Lord, esse é o melhor lugar que eu deva estar. that's the best place for me to be. Porque todas as demais coisas são temporais, Everything else is passing. são passageiras. They pass. Portas abertas Open doors, nós recebemos. we receive. E depois, And then, quando nós saímos dessa vida, when we leave this nós life, não levamos nada. we don't take Você anything. não leva nem, desculpa mexer nos seus sentimentos, você não Sorry leva to nem o touch your seu feelings. cachorro, You don't even take your dog with you. você não leva nem o seu gato. You don't even take your cat with you. Pastor, mas o meu gato é crente, Pastor, my cat is Christian. ele vai ser salvo. He's gonna be O saved. nome do meu gato é Shalom. My cat's name is Shalom. Você não leva nada. You won't take anything. Pastor, Pastor, Deus me abençoou God blessed me, e eu fiz a campanha and I did the campaign, e eu fui naquela igreja and I went to that e eu church, subi lá no monte and I got onto the e eu mountain, comprei um carro. and I bought a car. Amém, querido. Amen. Glória a Deus. Glory to God. Mas a pergunta é: But the question e se is, você não tivesse conseguido comprar o carro? what if you weren't able to buy the O car? problema estaria onde? Where would the Na problem be? campanha, In the no campaign, monte in the ou mountain, na sua motivação? or in your É motivation? isso que Jesus está tratando. That's what Jesus Você is pode talking receber about. milagres. You can receive Quem não miracles. gosta de receber Who doesn't milagres? love miracles? Todos nós. We all Agora no do. próximo ano nós vamos fazer alguns domingos à noite, uma noite de milagres. Next year we're going to have some Sunday E nights eu tenho miracle certeza que nights. muitos milagres o Senhor vai fazer, I'm sure that the Lord will do so many como Ele miracles, já tem feito neste lugar. like He has already Mas been a pergunta doing. é: But the question se o is, milagre não vier, if the miracle doesn't será que come, nós vamos abandonar a fé? will we abandon our faith? Se não tiver um céu como promessa, If there's no heaven as a será que nós promise, continuaremos servindo e adorando ao will Senhor? we still worship the Lord? Todos aqueles que servem a Deus por causa do céu, All of those that serve God because of heaven, servem com medo de ir para o inferno. serve because they're scared of hell. Nós não servimos a Deus por causa do We céu, don't serve God because of porque heaven. mais importante do que aquilo que Ele tem para nos dar More important than what He has to give é us quem Ele é em is nós. who He is in us. Onde Jesus estiver, ali é o céu, Wherever Jesus is, that ali é o is heaven. jardim do Éden, That is the garden. ali é o lugar de delícias, That is the place of ali é o delight. lugar de descanso. That is the place of Tem rest. muitas pessoas que, se você tirar o inferno da Bíblia, So many people, if you take hell away from eles the Bible, desviam, they'll be out eles of saem da church. presença de They'll Deus, leave the presence porque a of God. motivação de servir ao Senhor Because the motivation of serving é the o Lord medo de ir para o inferno. is the fear of hell. Querido, o inferno é apenas uma consequência de quem decidiu não servir a Deus. Hell is a consequence of who didn't decide to serve God. O céu é apenas uma consequência daqueles que decidiram servir a Deus. Heaven is a consequence of those that A decided to motivação não serve pode God. ser a consequência, The motivation cannot be porque the a consequência é consequence. apenas o resultado. Because the consequence is just the result. O seu foco deve estar na sua motivação, Your focus should be on your porque quando Deus motivation. olha para mim e para você, When God looks at us, Ele quer ver He wants to see se nós temos como o adorar quando as coisas não estão indo bem. if we can worship Him when things are going south.
nós ficaríamos testemunhando muitas e muitas horas. we would be testifying Quando many começarmos a hours. conhecer as histórias de irmãos Start to know the stories of people que sofreram por causa do Evangelho, that suffered because of the gospel. foram perseguidos por causa do They were Evangelho. persecuted because of the gospel. Saiu agora, já estou quase concluindo, saiu agora as listas de playlist, né, do Spotify. I'm almost finishing. The Spotify Wrapped came out. Estava com o Daniel essa semana e ele estava olhando quais os hinos assim que mais foram tocados e ouvidos. I was with Danny and he was looking at the songs that he played the most. E aí, alguns bem conhecidos, outros não. And some of them very well known, others not nós, so né, much. claro. By us, right? E aí ele checou a lista dos hinos que estão sendo bastante tocados em português. And he checked the list of songs that were being played in E Portuguese. tem um hino que o hino divide o meu coração. And there is one song that divides my heart. De um lado eu me conecto aos céus e adoro ao Senhor com esse hino. On one side I connect to God and worship the Lord Do with outro it. lado eu fico me perguntando se eu pudesse mudar a letra desse hino, ele seria melhor. On the other, I ask if I could change the Eu não vou lyrics cantar of o this hino porque senão song. você vai embora antes do tempo. I'm not going to sing it or else you'll leave before Mas the a letra time. do hino é mais ou menos assim. But it kind of goes like this. Por ele For him que eu estou gastando a minha for vida. him that I'm wasting my life. Aí diz assim, perdendo tudo por amor e alegria. Losing everything by love and joy. Perdendo o quê, irmão? Losing what? O que você está perdendo? What are you losing? Hã? Tem alguém te perseguindo? Anyone is persecuting you? Tem algum governo te Is perseguindo? there any government Se você persecuting you? confessar Jesus, você pode morrer, ir para uma forca, ir para uma prisão If you confess perpétua. Jesus, they'll kill you. Perdendo o quê? Losing Não, what? eu larguei tudo para servir a Deus. I let everything go to serve God. O que você tinha? What did you have? O que você tinha que você largou tudo para servir a What did Deus? you have that you let Não, everything pastor, go era to muito serve God? rico. O que Oh, vale a pastor, sua I was riqueza really diante da rich. salvação? What is your richness O que worth vale before os nossos salvation? bens diante da salvação? What are our material goods worth Perdendo before salvation? tudo? Losing everything. Perdendo coisa nenhuma. Losing nothing. Nós estamos ganhando a We eternidade are em servir a gaining Deus. eternity in serving God. Entenda, não estou criticando o autor do hino. I'm not criticizing the Eu só author estou of the dizendo que song. quando eu estou louvando a Deus, eu preciso que a letra conecte ao meu I'm just espírito. saying that when I'm worshiping Senão the eu não Lord, the lyrics consigo have to connect cantar. to my spirit, or else I can't sing it. Não consigo cantar. Can't sing it. Deus está colocando um filtro God is nos putting a nossos filter corações. in our hearts. Entenda, eu vou concluir com essa analogia. I'm going to finish with this analogy. Todas as vezes que nós recebemos a palavra de Deus lida entre nós e a Bíblia Sagrada, Every time we receive the word of God read between us and the é Bible, o único momento que você deve se desarmar totalmente. is the only moment you should be completely off guard. O único momento que nós devemos nos desarmar totalmente The only moment that we should put our é guards quando completely nós down estamos lendo a palavra de Deus a sós com o Senhor. is when we're reading the word of God alone with the Lord. Qualquer outro momento, Any other moment, seja uma palavra pregada, ensinada, a word that was preached qualquer or outro taught, momento, any other moment, nós precisamos nos alimentar we should be fed, sabendo que aquela palavra é um peixe. knowing that that word is a fish. Quando nós estamos comendo a palavra sós com o Senhor, When we're eating the word alone with God, é como se fosse um pão. it's as if it was a Alguém bread. comeu pão hoje de manhã? Anyone ate bread this Quando a morning? gente mastiga o pão, When we ninguém chew fica our bread, preocupado em quebrar os dentes. no one's worried about breaking their Ninguém teeth. fica preocupado em se engasgar. No one's worried about choking. Porque ninguém espera que vai ter nada que vai atrapalhar a sua deglutição na hora que você está comendo No pão. one expects there to be anything in the bread Agora, that's quando você gonna está comendo choke you. peixe, sim. But when you eat a A fish, gente come peixe, we eat the fish, mas a gente fica com medo dos espinhos. but we're careful with the bones. Agora, um peixe é delicioso. But a fish is delicious. Para quem gosta de peixe, For who likes a fish, gente come peixe, we eat fish, troca por qualquer outra we carne. love it. Quem não gosta só gosta de peixe boi, não é If you verdade? don't like it, you only like. A gente the gosta de cowfish. peixe. Agora, o problema do peixe são os espinhos. But the problem of the fish is the bones. Então, quando você está se alimentando So when you're being e a fed, palavra passou pela mente de alguém, and the word went through someone's seja num mind, livro, be it a book, seja numa pregação, be it a sermon, já não é mais pão, it's not bread anymore. agora é espinho. It's a Então fish. agora eu preciso examinar tudo Now I need to look at e eu everything preciso reter o bem. and retain the good. Cuidado
Be careful. Quando você se desarma e recebe de qualquer pessoa que fala em nome de Deus When you're tudo off que eles guard estão pregando. and you receive anyone that's saying in the name of God everything they're Porque preaching. você não conhece a vida dessa You don't pessoa. know that person's life. Como sendo discipulado por alguém, Like being discipled by você someone. pode estar tomando forma daquilo que a pessoa está vivendo e sendo motivado a viver. You can be taking the form of what that person is living or being motivated by. Jesus multiplica pães e peixes. Jesus multiplied bread and fish. Mas quando você está comendo peixe, But when you're eating a você tem fish, que tomar cuidado para não ficar you entalado. need to be careful to not choke. Talvez não é comum nos nossos dias, Maybe it's not as common mas talvez nowadays. alguns de vocês, como eu, já vi pessoas entalados com espinhos de peixe. Like I have, saw people choking on fish bones. E creia, Believe. eu não estou falando daqueles peixes como, por exemplo, Not talking like the fish, for tem peixes example. no norte do Brasil que os espinhos é quase que, parece que você compara quase que uma costela de porco, né? There's fish that have the bones so big you De can almost tão see a grande. pork rib. They're so Tem big. peixes que você acha que é só o filé, But there's fish that you think it's mas just a sem você fillet. perceber tem alguns espinhos quase Without imperceptíveis. noticing, there's almost unnoticeable bones. Alguém já comprou aqui um filé de peixe no Costco, no BJ's, por exemplo? Who's bought a fish fillet in Aquele BJ's filé or de salmão que Costco? você fala assim, nossa, é só o filé. That salmon fillet, you see, E aí, wow, de it's just the repente, fillet. tem um espinho parecendo um Y ali, Suddenly there's like a quase Y-shaped bone. imperceptível. You almost can't Você see it. nem vê ele. You can't even Se see it você when não you tomar look. cuidado, If you're not você careful, pode se entalar com espinho. you'll choke on that bone. O Senhor está colocando sobre nós o filtro da sua The Lord palavra, is placing over us the filter of His Word para que a gente possa entender so we can understand. que não podemos nos alimentar de tudo aquilo que é colocado sobre We nós. can't be fed of whatever is being placed on us. Sermos moldados Being molded a alguém que está imitando o Senhor to Jesus. someone that is ficar em imitating pé nesta manhã. Jesus. Let's stand. Quero abençoar a sua vida nesta manhã. I want to bless your life this morning. Quero declarar sobre a sua vida que wanna nós declare seremos moldados That we will be molded ao modelo de Cristo. to the model of Christ. Como os discípulos de João, Like the disciples of a John. Bíblia diz que os discípulos de João Batista, eles ouviam a João, The disciples of John the Baptist listened to mas John, eles seguiam a Jesus. but they followed E Jesus. sabe o que aconteceu? You know what Quando happened? João Batista terminou o seu When ministério, John the Baptist finished his todos os ministry, seus discípulos passaram a ser discípulos all de of his Jesus. disciples became Jesus' Sim, disciples. deve ser o nosso discipulado. That should be our As discipleship. pessoas precisam nos ouvir, People need to listen to mas us, saírem da nossa presença mais presence in love with Jesus, tementes ao Senhor, more fearful to mais the Lord, desejosos em estar com o more Senhor. desiring of being with the Lord. Que a fome e a sede da presença de May Deus the hunger and thirst of the presence of possa God tomar os nossos corações. take over our